Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 5 de fevereiro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos na Revista Espírita no mês de novembro de 1860. Esse trabalho é coordenado pelas nossas amigas Aramita, que voltou das férias, e a nossa querida Carlinha. Vamos então envolver a nossa Amita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Amigo Jesus, graças te damos pelo encontro, reencontro e oportunidade de nos reunirmos para estudar essa obra magnífica que é a Revista Espírita. Ajuda-nos, Jesus, a compreendermos essas lições que serão aqui vistas, para que possamos meditar sobre elas e implementá-las, não só no nosso cérebro, mas no nosso coração, que é o centro das nossas emoções, para termos atitudes condizentes com as que tu esperas de nós. Ajuda-nos a caminharmos no teu caminho, ajuda-nos a não esquecermos que o teu fardo é leve e teu jugo é suave. E ajuda principalmente, Jesus, a não nos afastarmos de Ti, porque Tu está conosco hoje e sempre, que assim seja. Ainda estamos nas dissertações espíritas e hoje vamos iniciar o tempo perdido. É uma mensagem recebida pela médium Senhorita Rouet, do espírito Massillon. Vamos primeiro saber quem foi Massillon. Jean-Baptiste Massillon nasceu em 24 de junho de 1663 e desencarnou em 28 de setembro de 1742, aos 79 anos. Francês, foi religioso católico, escritor, pregador e bispo de Clermont desde 1717 até sua morte. Só para explicar, porque eu sempre gosto de saber por que ele está aqui, em destaque. Então, ele ganhou ampla reputação como pregador, porque em seus sermões ele dá pouca ênfase para questões dogmáticas e trata geralmente de assuntos morais, nos quais os segredos do coração humano e os processos da razão do homem são descritos com sentimentos poéticos. E também porque seu discurso fúnebre sobre Luís XIV da França, que era considerado o Rei Sol, o Grande, iniciou ele falando assim: só Deus é grande. E a mensagem é dele. Se, por um instante, pudesseis refletir sobre a perda de tempo, mas refletir muito seriamente e calcular um imenso erro que cometeis, verias quanto esta hora, este minuto escoado inutilmente e que não podeis recuperar, poderia ser necessário ao vosso bem futuro. Nem todos os poderes da terra vô-lo poderiam devolver. E se o usaste mal, um dia sereis obrigado a repará-lo pela expiação e talvez de maneira terrível. O que não daríeis então para recuperar o tempo perdido? Votos inúteis, pesares supérfluos. Assim, pensai bem nisto, em benefício de vosso interesse futuro e mesmo presente, porque muitas vezes os pesares nos atingem mesmo na terra. Quando Deus vos pedir contas da existência que vos concedeu, da missão que tinhas de cumprir, que havereis de responder? Sereis como o enviado de um soberano que, longe de cumprir as ordens de seu senhor, passava o tempo a divertir-se, não se ocupando absolutamente do negócio para o qual foi credenciado. Em que responsabilidade não incorreria a sua volta? Sois aqui os enviados de Deus e tereis que prestar conta do vosso tempo passado com os vossos irmãos.
eu vos recomendo esta meditação. É interessante o tempo perdido, que um grande escritor, professor, doutor, e perguntaram para ele qual foi o momento mais importante da vida dele. E ele disse que o momento mais importante da vida dele foi quando ele descobriu a eternidade. Que a vida não acaba, o que acaba é esse corpo. É sempre vida, no corpo e fora do corpo. Mas a única oportunidade de progresso, de educação, de reparação é quando encarnado. Por isso que ele disse, esse minuto perdido, ele não volta mais. E aí fica para a gente refletir que nós somos espíritas, a gente sempre fala que a gente sabe que a vida é eterna, que estamos aqui de passagem, que esse corpo é só mais um corpo de milhares que já tivemos e que teremos de novo, mas ele dá essa importância aqui, ó. A gente é como um enviado que tem uma missão a cumprir. E a pergunta que fica é: o que eu estou fazendo dos meus dias, das minhas horas, dos meus minutos de vida? A questão 679 do Livro dos Espíritos pergunta se acha-se isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para assegurar a sua existência. E a resposta que é interessante, porque do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Então, não estamos a passeio. E qualquer dom, qualquer músculo, qualquer atividade que eu não uso, ela cai, ela enferruja, né? Ela atrofia. O músculo atrofia, o cérebro atrofia, qualquer coisa atrofia. Então, a gente vê, mesmo quem já passou de 60, 70, 80, ainda tem coisas a aprender, ainda tem coisas a ler e a estudar. Se a gente nisso vai se dizendo, já estou velho, não posso mais, aí isso vai se tornando uma realidade. A gente pode ter como exemplo aqui a Cecília, a Marlene, né, que são pessoas que são as mais idosas aqui e elas estão aqui estudando. Então, que isso sirva para a gente de exemplo, para a gente sempre poder fazer isso. E aí eu me lembro que um senhor, já próximo de 80 anos, né, era uma senhora, aliás, ela estava estudando, aí perguntaram para ela por que ela ainda estava estudando. Eu disse, meu filho, já estou me preparando para outra vida. Quando eu chegar lá, eu já chego formada. Então, a gente pode sempre estar se preparando. Quando você olha para uma formiga, esse ser minúsculo, trabalhando, e é tão interessante que para onde você olha, você vê uma formiga carregando incansavelmente, levando aquele material, aqueles restos de comida para dentro do formigueiro, para ali se tornar um fungo, porque as formigas se alimentam, na verdade, do fungo que surge ali dentro daquele formigueiro. Então, esse ser tão pequenininho trabalhando, e tudo em a natureza, tudo em a natureza trabalha. Então, quando nós encarnamos, é um investimento muito grande da divindade. Se nós pararmos para pensar, quantos ovos nós já comemos, quantos litros de leite, quantos litros de água, a quantidade de oxigênio, a quantidade de animais que morrem, se sacrificam para que o nosso corpo físico permaneça em pé e de pé. Então, a gente para pensar, a escada de Jacó, né? Então, quantos movimentos, para quê? Para a gente ficar fazendo o quê? Então, precisamos de repouso? Precisamos de lazer? Precisamos, mas não em excesso. Porque o nosso lazer ainda é um lazer besta. O nosso repouso ainda é um repouso primitivo. A Joana de Ângeli diz que repousar é fazer algo que difere do que você faz no seu cotidiano. Então, é aquela história, um doutor estava plantando, mexendo ali com a terra, passou o seu vizinho e disse, trabalhando, doutor?
Ele respondeu: não, eu estou descansando. Daí, ainda pouco, mais tarde, ele passou, o doutor estava sentado na cadeira com um livro nas mãos. Descansando, doutor? Não, trabalhando. Então, nós achamos que repouso é ficar inativo. E não é. Agora, diz o livro dos Espíritos, até que ponto? Até o limite das forças. Né? Se eu pegar a Cecília, se eu pegar a nossa querida Marlene, não tem mais o pique de 50 anos atrás, né, meninas? O corpo não aguenta. Mas eu estou falando com pessoas que estão acima de 80 anos. Mas se eu pegar Marlene e Cecília com os seus 70, elas estavam tocando terror ainda. Fazendo serviço, trabalhando para cima e para... Não é verdade, Marlene? Então, nós estamos falando com pessoas de acima de 80 anos. Eu não posso exigir do meu corpo o que eu tinha há 10, 15 anos atrás. Mas e nós? Com os nossos 50, com os nossos 40, com os nossos 30, com os nossos 60, o que temos feito? Não é verdade? Então, quanto mais evoluído o espírito, maior o seu respeito pelo tempo. E uma coisa que diz o Evangelho, eu acho que é no capítulo 5, né, das aflições, que a gente pode fazer em tudo que a gente faz, colocar amor. Isso já adianta muito o caminho da nossa vida. E das formigas, meus filhos riem, porque eu sempre falo, cara, a gente tem que ser como uma formiga. Eu limpo a casa, eu passo detergente, no outro dia, lá estão elas. Elas não desistem nunca. Próxima dissertação, os sábios. Mensagem recebida pela senhorita Rouet também, que é nossa querida, já de outros estudos, Delphine de Girardin. Delphine de Girardin, quando solteira, ela é Delphine Gray, escritora francesa, nasceu em 24 de janeiro de 1804 e desencarnou a 29 de junho de 1855, aos 51 anos. Ela casou em 1831 com o jornalista e político Émile de Girardin. Madame Girardin exerceu influência pessoal considerável na sociedade literária contemporânea e em sua sala de estar costumavam ser encontrados Théophile Gautier, Honoré de Balzac, Alfred de Musset, que inclusive tem mensagens dele na Revista Espírita, e Victor Hugo. A nata da sociedade francesa. Os escritores, né? Suas obras coletadas foram publicadas em 6 volumes, de 1860 a 1861. E ela se encontra, né, na Revista Espírita e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 24, a desgraça real, é de autoria dela. E a mensagem dela começa com um recado. Desde que chamais um espírito, Deus me permite vir. Vou dar-vos um bom conselho, sobretudo a vós, M. Já fica? O M então, já se ela está se dirigindo a uma pessoa. Para todos, mas sobretudo para o M. Vós que vos ocupais sempre dos sábios, pois é a vossa preocupação, deixai-os de lado. Que podem eles com as crenças religiosas e sobretudo espíritas? Não repeliram em todos os tempos as verdades que se apresentaram? Não rejeitaram todas as invenções, tratando-as de quimeras? Dentre os que anunciavam essas verdades, uns eram tratados como loucos e assim encarcerados, outros lançados nas masmorras da Inquisição, outros ainda lapidados ou queimados. Mais tarde, a verdade não brilhava menos aos olhos dos sábios surpresos que a tinham posto sob o alqueire, sobre o cesto, sobre o saco, né? Dirigindo-vos incessantemente a eles, quereis, novo Galileu, vos infligir a tortura moral que é o ridículo e ser forçado à retratação? Dirigiu-se o Cristo aos acadêmicos de seu tempo? Não, pregava a divina moral a todos em geral e ao povo em particular.
Então, quando ela está dirigindo ao M, né, que deve dar muita atenção aos sábios, aos cientistas, aos estudiosos, né? E ele diz para deixar de lado, porque os sábios, em todas as épocas, em todos os tempos, eles repeliram todas as verdades. E aí ele diz, dirigindo-vos incessantemente a eles, aos sábios, quereis novo Galileu, ela chama o M de novo Galileu. E quem foi o Galileu? O Galileu foi o Galileu Galilei, que nasceu em 15 de fevereiro de 1564 e desencarnou em 8 de janeiro de 1642, aos 77 anos. Ele defendeu, o Galileu Galilei, a teoria do heliocentrismo, que a Terra era o centro. A Igreja Católica dizia que a Terra era o centro do mundo, né? E aí ele disse, nem a Terra é o centro do mundo e nem o mundo é só aqui, né? Quem é o centro do nosso sistema é o Sol. E aí ele fez uma retratação, né, perante o papado, e ele ficou em prisão domiciliar de 1633 até sua morte. Então ele diz que ele querendo agradar, então ele vai ser igual o novo Galileu, que vai se infligir a tortura moral, que é o ridículo, e ser forçado à retratação. Que o Galileu Galileu se retratou. Quando outros, né, como o Giordano Bruno, antes do Galileu Galilei, ele disse que a Terra não era o centro do universo, era o Sol. Só que o Giordano Bruno não se retratou, e como ele diz, ele foi queimado, ele foi para a fogueira. E o Galileu Galilei se retratou. Na frente de todos ele teve que dizer, não, é o Sol que gira em torno da Terra. Aí ele saiu, quando ele saiu, ele virou, mas que gira. Ele falou, mas já falou baixinho, entendeu? Mas ele teve que falar o erro para permanecer encarnado. Por isso é que então, você pegar um ser superdotado, super inteligente, né? Ele vai estar, né, anuindo, concordando, e Jesus também não procurou. É só nós observarmos, falando disso, eu acho que responde e aborda, e quer bem reforçar o que a nossa Delfine de Girardin está a falar. O capítulo que vai nos falar na obra Boa Nova, acho que é o 3º ou 4º capítulo, não recordo muito bem, que vai falar do diálogo de Jesus com Hanã. Então Hanã, que é considerado um sacerdote, ele debocha de Jesus. E ele se aproxima porque Jesus estava sentado ali no templo e chama a atenção dele a figura majestosa de Jesus. Olha que interessante, a figura de Jesus chamou a atenção. E ele disse, Galileu, o que faz pela cidade, né? E a fala de Jesus, ele debocha mesmo. Entendeu? Não adianta. Então Jesus procurava as pessoas de corações que estavam prontos para ouvi-lo e não perder tempo com o pseudo-intelectual. Jesus, ele não se dirigiu aos acadêmicos do seu tempo. Ou seja, ele pregava a divina moral a todos em geral e ao povo em particular. Porque as lições de moral, não necessariamente a pessoa que tem saberes acadêmicos está preparada para ela. A gente sabe disso, porque o que eu fui ontem, eu não sei. Mas eu posso ter sido, né, uma grande intelectual, ou já trabalhado o meu lado moral e eu estar apta para compreender as verdades. Continua ela. Para apóstolos ou propagadores de sua vinda, escolheu pescadores, gente simples de coração, muito ignorantes, que não conheciam as leis da natureza e não sabiam se um milagre as poderia derrogar, mas que acreditavam sinceramente. Ide, dizia Jesus, e contai o que vistes. Jamais operou um milagre que não fosse em favor dos que o pediam com fé e convicção. Recusou-os aos fariseus e aos saduceus que vinham para o tentar e os chamou de hipócritas. Assim, dirigi-vos também a pessoas inteligentes, dispostas a crer. Rejeitai os sábios e os incrédulos. Então, essa boa referência a Jesus que ele diz, né?
E ele atendia qualquer um, né? Ele conversou, como a tia acabou de falar, ele não se recusou a conversar com Hanã. Ele almoçou com Zaqueu. Hoje eu vou almoçar na tua casa. Conversou com Nicodemos. Ele não tinha preconceitos de época, que era não falar com mulheres. Ele fala com mulher e mais ainda com uma samaritana. Então ele vai mostrando que ele dá abertura para todos. Ele fala com o estrangeiro que está dominando a terra, que é o romano, quando ele faz o milagre, né, entre aspas, de curar o servo sem ir até lá. E ele diz que ele não viu fé maior do que o do romano, do centurião. Então ele não tinha privilégios, nem procurar, não vamos só falar com os doutores da lei, com quem é. Não, ele atendia mesmo os doutores da lei, ele não tinha nada contra eles. Ele só não atendia quem o queria, o tentar, ou então o tentar e ficar escarnecendo, debochando, querer fazer perguntas que já sabe a resposta, ou na realidade não querendo saber nada, só atrapalhando o caminho, né? Aliás, o que é um sábio? Um homem mais instruído do que os outros, porque estudou mais, mas que perdeu o prestígio que tinha antigamente, a auréola fatal que muitas vezes lhe valia as honras da fogueira. No entanto, à medida que a inteligência popular se desenvolveu, o seu brilho diminuiu. Hoje, o homem de gênio não mais teme ser acusado de feitiçaria. Já não é aliado de Satã. A humanidade esclarecida aprecia em seu justo valor aquele que trabalha muito e sabe muito. Ela sabe colocar no pedestal que lhe convém o homem de gênio que produz belas obras. Como sabe em que consiste a ciência do sábio, não mais o atormenta. Como sabe de onde emana o gênio criador, inclina-se perante ele. Mas, por sua vez, quer ter a liberdade de crer naquelas verdades que lhe prodigalizam consolações. Não quer que aquele que sabe mais ou menos química, mais ou menos retórica, que produz a mais bela ópera, venha entravar as suas crenças, lançando-lhe o ridículo no rosto e tratando suas ideias como loucura. Ela, essa humanidade, se desviará desse caminho e silenciosamente continuará sua rota. Um dia, a verdade envolverá o mundo inteiro e os que a tinham repelido serão obrigados a reconhecê-la. Eu mesmo, que me ocupei do espiritismo até meu último dia, sempre o pratiquei na intimidade. Pouco me importa a academia. Crede-me, mais tarde ela virá até vós. E aí é bem bacana o que ela escreve, né, 1860, e ela fala aqui que a humanidade, não quer saber que aquele que sabe mais ou menos química, mais ou menos retórica, venha entravar as suas crenças, porque na realidade a humanidade do século XXI está precisando de Deus, está precisando verdadeiramente de novo reconhecer e lutar contra o materialismo. O materialismo é um entrave ao progresso da humanidade, porque o materialismo diz: a vida é só aqui. Quando a gente morrer, acaba tudo, né? Se acaba tudo, para que eu vou me importar com o que eu faço ou o que eu deixo de fazer? Por que eu vou me importar se eu estou machucando ou se eu estou ofendendo o meu próximo? Desde que eu ganhe. Só que nós estamos no século XXI, onde a cada 4 segundos uma pessoa se suicida. Onde a cada 4 segundos o materialismo não segura a pessoa que tem um vazio existencial dentro dela, que não sabe de onde ela veio, para onde ela vai. Se aqui acaba tudo, se eu vou por nada e a minha vida é uma droga, então é melhor eu logo ir bora adiantar o nada. E assim tem muita gente isso. E aí ela diz, né, que ela foi uma mulher importante, né? Ela foi uma mulher que recebia
Honoré de Balzac, Victor Hugo e muitos outros. E ela diz, pouco me importa a academia. E se a gente for, crede-me, mais tarde ela virá até vós. Então a gente não precisa se preocupar, e aí isso a tia também diz bastante assim, a gente não precisa fazer adeptos, a gente não precisa sair pregando, basta a gente viver o que a gente já sabe. E assim, com essa mensagem da Delfine de Girardin, encerramos essas 2 dissertações de hoje. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Agradecendo ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais que nos permitem este momento e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.